Eu cresci na minha vida sempre sabendo que eu era gay. Desde pequeno eu sempre tive muita atração pelos meninos e nunca pelas meninas, né? Então eu sabia que desde cedo ia ser por mais que eu fosse novo, eu sabia que ia ser uma batalha muito grande na minha vida, até porque dentro da minha família naquela época tinha-se gays, mas não tinham-se gays assumidos, entendeu? Como tem muitos até hoje, inclusive meio covarde. Então, pela questão de escola e de rua, de muita gente, ai, viadinho e tudo mais, essas coisas, eu tinha muito medo dos meus pais ficarem sabendo pela boca dos outros que eu era gay, até porque nessa época eu já brincava de pique-esconde com os meninos, entendeu? E vai que. Então eu resolvi me assumir com 12 anos ali de idade. Isso aqui é ostentação, tá? Com 12 anos. E não foi fácil, gente, não foi nada fácil, porque eu morava nessa época com meu pai, né? A minha mãe morava em Cabo Frio. E o meu pai, ele não aceitava, mas ele não expressava isso em palavras, ele expressava isso em porradas. Eu já cheguei a apanhar muito do meu pai a troco de nada, dele simplesmente chegar de noite do trabalho, às vezes eu estar dormindo e ele me acordar para me apanhar por nada. Não existia um motivo, entendeu? Meu pai chegou a esse ponto. E aí a minha mãe, pelo espiritual dela, com mulambo e tudo mais, lá de Cabo Frio, recebeu essa mensagem e acabou vindo pra cá. E veio me buscar tudo mais, né? Me insistiu muito para eu poder ir morar com ela. E eu acabei indo. Só que eu troquei o 6 pela meia dúzia, né? Na verdade. Por quê? A diferença é que lá eu não apanhava. Por quê? Porque a diferença é que lá o meu padrasto não me aceitava. Só que ele não me batia, que ele não era maluco, né? Mas a questão de desprezo, de destratamento, era a mesma coisa, ou pior ainda. E aí, com 13 anos, eu decidi que eu ia sair de casa numa discussão que a gente teve. E eu falei, eu vou embora, não tô aguentando mais viver aqui. Só que nisso eu não queria também voltar para cá, para Nova Iguaçu, porque eu sabia que meu pai também não ia me aceitar, que já não aceitava, e também não queria mais viver lá embaixo do mesmo teto da minha mãe, porque ela só vivia brigando com ele o tempo todo, porque ele não me aceitava dentro da casa deles. E essa era a verdade. E aí eu tive uma bela ideia de juntar todas as minhas coisas dentro de uma mochila e simplesmente ir embora. Para onde? Não sei. Eu acabei dormindo na rua umas 2 noites e pedindo as coisas para os outros, porque eu não tinha R$ 1, não sabia nem o que eu ia fazer, eu só sei que eu saí de casa. Mas foi a melhor decisão que eu fiz. Eu acho que tem coisas ruins que acontecem na nossa vida por aquele momento, mas que lá na frente vai melhorar bastante. Acabou que eu conheci uma pessoa com quem eu morei por bastante anos, uma pessoa mulher mesmo, que também foi usada muito pela entidade Tata Mulambo, que passou, me viu e falou que a pombogira era dela, que tinha falado para poder me levar para casa, e eu morei com ela bastante tempo. Desde então eu sempre soube, ali com 13 anos, não que eu não estivesse antes, porque eu sempre fui uma pessoa bem responsável. Desde então eu soube o que seria a responsabilidade, você ter que trabalhar, mesmo que eu não fosse fora, mas de você trabalhar dentro de casa para poder suprir a necessidade daquilo, né? Em troca dela me dar o teto e tudo mais, eu cuidava muito bem dos filhos dela, cuidava da casa, eu era responsável ali por tudo. Só que eu não queria só aquilo, gente, e pra mim foi a melhor coisa, não querer só aquilo. Queria também ter a minha vida, queria crescer e tudo mais. E foi quando eu comecei a trabalhar cozinha. Comecei lavando prato, né? Era de menor, na verdade não podia nem me contratar, mas aí eu tive uma grande oportunidade, porque era uma pessoa conhecida, que me botou para lavar prato. E essa pessoa também conhecida perguntou se eu não tinha interesse em aprender e tudo mais. E aí ele falou que se eu terminasse de lavar as louças rápido, eu poderia ir para a cozinha para ele poder me ensinar as coisas. E foi dali que eu comecei a aprender a fazer feijão em grande quantidade, arroz em grande quantidade, fazer comida em grande quantidade. Ele me ensinou basicamente tudo que ele podia, né? E toda vez que ele estava de folga, eu era responsável. Eu fui muito usado ali, né? Porque além da louça, eu também ficava responsável pela comida, né? A outra pessoa que ficava na cozinha, ela só fazia basicamente a mistura, que no caso é proteína, carne e tudo mais. Mas o pesado, arroz, feijão, macarrão, tudo mais, tudo isso eu fazia além da louça.
Mas serviu de bastante aprendizado que me deu a profissão que eu tenho até hoje, que é cozinheiro. É bem triste esse começo assim dessa história, porque por conta de tudo que passou, da questão de se assumir e tudo mais. Mas eu acredito que se eu não tivesse me arriscado naquele período, hoje eu não estaria onde eu tô, sabe? Se eu tivesse sido criado na barra da saia da minha mãe, de repente, quando ela faleceu, que só tinha 16 anos, seria quando eu ia começar ainda a minha vida, entendeu? E naquele momento, com 16 anos, eu já até morava sozinho. E depois desse de lavar prato, eu consegui um outro serviço como ajudante de cozinha, com 15 anos, inclusive. Com 18 anos, eu já tinha assumido a minha própria cozinha, inclusive como cozinheiro principal. Com 22, eu era chefe de uma cozinha, entendeu? O que eu quero com esse vídeo? Histórias da vida, né? Que eu tô trazendo para vocês. Mas dizer que às vezes a gente tem tanto medo do nada. Tipo assim, eu não tenho nada, eu não tenho pra onde ir, não tenho por onde começar. Mas às vezes é do nada que sai tudo, sabe? Porque eu, com 13 anos, sem perspectiva de nada, aí eu ia acabar voltando pra casa da minha mãe, ou aqui pra Nova Iguaçu e viver aquela vida de merda que tinha. Mas eu decidi simplesmente arriscar. E deu certo, entendeu? É isso. Hoje é um bom dia, porque são 5 da manhã e eu tô fazendo um café. Até o próximo vídeo.